Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para a nossa segunda aula a respeito de estados físicos da matéria, né? Lembra? Na aula anterior a gente estava vendo esse esqueminha, né? Estado sólido por líquido, fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação, tá? Se vier para cá endotérmico, se a transformação vier neste sentido é exotérmico, tudo bem? Bom pessoal, agora a gente vai fazer algumas observações com relação a esse esqueminha que está aqui na lousa para vocês, tá bom? Então, presta atenção. Olha como que eu tenho muita coisa para falar a respeito desse assunto. Primeira coisa, pessoal, primeira observação. Olha só. A hora que eu falo em vaporização, tá? Nós temos três tipos de vaporização. Olha lá, nós temos letra A, letra B e letra C. Nós temos a vaporização do tipo evaporação, né? Nós temos a vaporização do tipo ebulição e nós temos a vaporização do tipo calefação, tá? São termos inconfundíveis, tá? Se você não quiser errar numa prova de vestibular, usa o termo genérico, vaporização. Vaporização é um termo genérico, é qualquer passagem do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, tudo bem? Não quer correr o risco de errar? Fala em vaporização. Por quê? Né? Eu já vi aluno falar que a água da roupa do varal sofreu ebulição. Olha que coisa errada, meu amigo. Ó, né? Imagina só, eu fico imaginando um dia de 100 graus Celsius para a água da roupa do varal entrar em ebulição. Está errado usar esse termo. A água que estava na roupa pendurada no varal evaporou. Ela não entrou em ebulição, pelo amor de Deus. Não diga uma coisa dessa, tá bom? Então vamos fazer a diferenciação entre evaporação, ebulição e calefação. Tudo bem? Evaporação. Pessoal, evaporação, tá? Ela ocorre na temperatura ambiente. Ó, eu vou abreviar aqui para você, tá? Ó, TPT-AMBI, temperatura ambiente. Eu não preciso aquecer para ter evaporação. Obviamente, se eu aquecer, a taxa de evaporação é mais rápida, mas eu não preciso aquecer para ter evaporação. Tá? Se eu passar aqui um pano úmido no chão, a água vai evaporar. Ok? Se eu guardar um objeto molhado na geladeira, a água vai evaporar dentro da geladeira. Então, a evaporação ela ocorre a temperatura ambiente e pode ocorrer numa temperatura menor que a temperatura ambiente. Ora, turma, quantas vezes a gente já não guardou alguma coisa úmida dentro da geladeira e secou? Quer dizer, a evaporação ocorre, ela ocorre a temperatura ambiente e pode ocorrer até numa temperatura menor que a temperatura ambiente. Professor, qual a temperatura ambiente que a gente considera? Ó, temperatura ambiente a gente vai considerar 25 graus Celsius. Bom, a ebulição, meu caro aluno, ela ocorre numa temperatura muito bem específica. No caso da água, a 100 graus Celsius. No caso do álcool, 78 graus Celsius. Cada material tem sua específica temperatura de ebulição. Então anotem, olha lá, TE, temperatura de ebulição. A evaporação ocorre na temperatura ambiente, a ebulição ocorre numa temperatura específica chamada de temperatura de ebulição. Bom, a evaporação, pessoal, é um fenômeno superficial, né? Olha lá, a evaporação é um fenômeno superficial. Professor, como assim a evaporação é um fenômeno superficial? Ora, turma, se eu tiver aqui um copinho com água, tá? As moléculas que sofrem evaporação são as moléculas aqui da superfície.
A evaporação, ela ocorre somente na superfície do material. E a ebulição? Não, a ebulição não. Vamos lembrar a hora que você está fervendo uma água? A ebulição, ela ocorre, né? A ebulição, ela ocorre em toda a extensão do material. Então, olha só, enquanto que a evaporação, ela é um fenômeno superficial, a ebulição é um fenômeno que ocorre em toda a extensão do material. Então, vamos anotar aqui, ó, ocorre em todo o material. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Então, tá bom. E a calefação? Calefação é muito fácil. Calefação é uma passagem muito rápida para o estado de vapor, né? A hora, por exemplo, que você joga água na boca do fogão, você pega um ferro quente, né? Você pega uma panela, esquenta essa panela pra caramba, depois você põe debaixo da torneira. O que vai acontecer? Vai acontecer aquele né? E é bem isso. Calefação é uma passagem muito rápida para o estado de vapor. Tudo bem? Então precisamos aqui fazer uso correto desses três termos aqui. Bom, continuando, pessoal, uma outra observação que eu queria fazer com vocês é com relação ao termo liquefação. Toma cuidado, hein? Olha só, liquefação é sinônimo de, olha lá, condensação. Liquefação é sinônimo de condensação. Estou falando isso porque nós temos aqui sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido ou do gasoso para o líquido, vamos pensar assim, né? A gente pensa em liquefação, né? Liquefação, transformar em líquido. Não. Liquefação é só aqui. Aqui eu chamo de fusão, tá? Liquefação é sinônimo de condensação, tá? Eu não posso usar o termo liquefação, né, para cá. Liquefação é sinônimo de condensação. Essa é a segunda observação. E a terceira e última observação que eu queria fazer com vocês é com relação ao termo cristalização. Cristalização. Olha só. O que é uma cristalização? É um tipo específico de solidificação, tá? Falou em cristalização, falou em solidificação. Presta atenção. Toda cristalização é uma solidificação, mas nem toda solidificação é uma cristalização. Professor, não entendi. Você tem que entender o que é um cristal e o que é um material amorfo. Não é fácil, não é difícil não. Material amorfo. Cristalização. O que é um cristal? Cristal, pessoal, é uma estrutura microscopicamente organizada. A hora que eu olho no microscópio, os átomos e as moléculas, elas estão lá muito bem organizadas. Isso é um cristal. E o que é um material amorfo? O material amorfo, né, é um material, olha lá, como o próprio nome está dizendo, não tem forma, tá? Então, se o material se solidificar e tiver uma estrutura microscopicamente organizada, houve uma cristalização. Se o material se solidificar e não tiver uma microestrutura organizada, eu falo que é um material amorfo. Exemplo, aqui como exemplo nós podemos dar os metais. E aqui alguns tipos de plásticos. Tá bom? Bom, pessoal, eram essas as observações. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.